Olá! O programa Mais Saúde hoje tem uma convidada especial com um tema especial. Vocês vão ver que raramente nós tivemos pautas falando de saúde dos rins, a nossa saúde renal. Então, nós vamos agora ter uma super convidada, porque já que eu nunca tive, eu vou convidar quem é a the best, né? A melhor. Então, a minha convidada é a professora Denise Mafra, que é nutricionista. Ela é professora titular e coordenadora do grupo de nutrição em nefrologia da Universidade Federal Fluminense. E ela já esteve presente, né, através dessa bela voz e conteúdo do programa Mais Saúde da rádio, finalmente deu certo para que estivéssemos aqui, então, fazendo o programa Mais Saúde pela televisão. Querida, que prazer em vê-la! Prazer é todo meu, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui, Gisela, no programa e falando sobre um tema super importante, né? A gente já falou bastante na rádio, né? Agora é um prazer e, assim, é uma aventura para mim estar aqui. É muito bom mesmo. Muito obrigada. Não, eu que agradeço. Inclusive, nós estamos com essa experiência tecnológica, né? Quer dizer, a gente tem, assim, uma tecnologia que temos que saber usar a nosso favor. Então, a doutora Denise está lá e eu estou cá em São Paulo. Bom, Denise, vamos falar então sobre essas doenças renais, tá? Que acabam até se tornando crônicas, né? Mas vamos começar. Quais são as principais causas das doenças renais? Então, assim, quando tu fala de doença renal, a gente tem uma gama muito grande, né, das doenças renais. Eu vou focar aqui contigo, Gisela, a doença renal crônica, porque a gente pode, né, falar da lesão renal aguda, que acontece com bastante frequência lá nos CTIs, né, nos pacientes que têm sepse, nos pacientes que estão hospitalizados. Mas a gente vai focar, para a gente facilitar um pouco aqui a nossa conversa, na doença renal crônica, né? Porque a lesão renal aguda, ela tem outras causas que são um pouco diferentes da doença renal crônica. Quando a gente fala doença renal crônica, as principais causas, né, é a hipertensão e diabetes, né? E aí a gente tem associado aí a obesidade, né, que está ligado com a hipertensão e com o diabetes, que são as principais causas da doença renal crônica, que é onde elas fazem essa perda da função renal durante o passar dos anos. Então, olha que interessante, a doutora Denise falando que quem tem hipertensão e diabetes tem que ficar de olho no rim, é isso, né? Agora, você está sabendo mais ou menos, Denise, como é que estão hoje as estatísticas? Porque o único dado que eu sei é que metade dos portadores de diabetes tipo 2 não sabem que tem a doença, né? Isso. Agora, quanto que é esse total, assim, na população? Você tem alguma ideia? A gente, na realidade, o dado estatístico, ele é complicado exatamente por isso, Gisela, porque tem muitos pacientes que não sabem que tem a doença renal crônica. Exato. Porque ela é doença silenciosa, né? Igual a hipertensão, só que em casos extremos a pessoa sente que está hipertensa. Uhum. E o diabetes também, elas são doenças silenciosas, então elas vão agredindo o rim sem a pessoa sentir. Exato. Né? O que a gente tem é de dados de pacientes que fazem hemodiálise, né? Se eu não me engano, o último censo da Sociedade Brasileira era em torno de 103 milhões, mas eu não estou muito certa desse dado. Mas é dado de pacientes que fazem hemodiálise. Que já chegaram na diálise, né? Então, isso. Quer dizer, então, primeira coisa, uma pessoa que é hipertensa e uma pessoa que tem o diabetes tipo 2, quais os cuidados que ela tem que ter para não evoluir para uma doença renal que vai se tornando crônica, né, Denise? Perfeito. Então, assim, a primeira coisa é o cuidado, né, a frequência, a consulta com o médico, né, ou cardiologista, ou endocrinologista, e sempre pedir exame de creatinina, né? Então, é importante que esse exame seja feito nos pacientes que têm hipertensão
e diabetes, porque a gente controla a doença renal, né, o início dessa doença com um marcador que é a creatinina, e é super barato, é tranquilo de fazer, né, sangue, né, então, e a gente pode lentificar essa evolução da doença, né, nesses pacientes que são hipertensos, cuidando da dieta, né, a gente vai falar de dieta hipospódica, e os diabéticos, né, controlando com a dieta, obviamente, sem esquecer de tomar a medicação certa. Correto. Né? Então, o cuidado com a medicação e, obviamente, a dieta é super importante, né? Na dieta, enfim, se eu falar de dieta aqui, a gente vai falar muito. Então, a gente vai se divertir aqui, falando de dieta. Denise, mas lembrando, o sal é importante. Não, isso, né? A gente vai fazer um programa só com ele. Denise, você falou a creatinina, né? Que é um marcador. Isso. É a ureia e creatinina ou só a creatinina? Normalmente, Gisela, eles vão subindo, eles ficam juntos, né? Mas assim, a creatinina é o marcador mais fidedigno e barato que a gente tem, né? Então, assim, a ureia pode estar até alta, mas é a creatinina o grande marcador dessa função renal. E qual é, assim, o divisor de águas em termos de referência dos valores da creatinina? Porque assim as pessoas já vão ficar de olho também. Sim, e é importante fazer creatinina, meçam a creatinina, isso é super importante. Assim, e depende muito do laboratório, do valor de referência do laboratório, mas a gente coloca aí 1.0, 1.2 desse valor de referência, acima disso já tem que ficar de olho, né? Mas é importante, Gisela, claro, tem todo um cálculo para fazer a função renal a partir dessa creatinina, que leva em consideração o sexo, a idade, né, a massa corporal dessa pessoa, né? Então, esse valor, eu estou jogando muito por alto, 1 a 1.2, mas, por exemplo, eu posso ter uma velhinha com 1.2 que já é uma doença, já é doente renal crônica, entende? Certo. Então, assim, depende muito de cada paciente, né, esse valor. Ok. Então, a importância de ir anualmente fazer os seus exames, né? Isso é fundamental. Depois, toda vez que tiver uma campanha ou de hipertensão e principalmente de diabetes, vai lá furar o dedinho, não dói nada, gente. E ali você já começa a ver como é que você tá. Porque, olha, é orar e vigiar, não adianta. Então, são essas duas patologias que nos levam a depois desenvolver um problema mais sério no rim. E de olho na creatinina, né? O médico sempre pede, né? Porque não tem um exame mais simplesinho que chega até as nossas mãos que não tenha. Denise, nós vamos conversar bastante, viu? Porque nós temos muita coisa bacana para passar para a nossa população. E eu sei que você está, assim, prestes a fazer uma viagem. Conta que viagem é essa? Antes que o programa termine, eu quero saber exatamente o que você está indo fazer. Eu estou indo fazer pós-doutorado em Glasgow, na Universidade de Glasgow, na Escócia. Eu vou ficar 1 ano lá, estudando a doença renal crônica. Ai, Denise, nós vamos fazer um monte de coisa, você de lá contando pra gente esse pós-doc. Gente, olha, é o que eu falo. É encantador para mim conviver, é um privilégio conviver com profissionais, assim, que nem a Denise, profissionais que eu trago aqui para vocês. Eu digo que esse programa Mais Saúde é para os nossos ouvintes, que é uma maneira deles terem uma informação de tremenda qualidade à disposição. E olha só, né, com quantos anos de carreira você vai fazer o seu pós-doutorado, vai ficar 1 ano longe da família para aprimorar os seus conhecimentos e vai lá para a Escócia. Ai, meu Deus. Bom, querida, te parabenizar, porque eu a conheci por causa dos excelentes artigos científicos publicados por ela e pela equipe dela, e foi aí que eu cheguei até a Denise e fiquei encantada com a receptividade dela. Denise, super obrigada pela sua disponibilidade e vamos seguir aqui com os programas Mais Saúde, falando da doença renal crônica. Espero vocês no próximo programa.